Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, nessa aula de História, nós vamos falar sobre as indústrias no Brasil. Acompanhem com o módulo 3 de vocês, a partir da página 267. Vamos lá? As indústrias no Brasil. No início do período republicano, a maior parte dos investimentos para a instalação de indústrias tinha origem nos lucros gerados pela cafeicultura. Assim, nesse período, o crescimento da industrialização no Brasil ocorreu principalmente na atual região sudeste do país. Observem a imagem aqui abaixo. Vejam que tem aí operários, reunidos em frente a uma fábrica. Essa imagem aí é na cidade de São Paulo, no ano de 1910. Observando aí esta imagem, o que vocês acham, Será que é possível afirmar que havia trabalho infantil naquela época? Porque você observando aí atentamente a imagem, dá para perceber, que tem muitas crianças aí. E eu respondo para vocês: sim, é possível, pois a fotografia mostra alguns operários em frente à fábrica e entre eles, como eu já disse, é o quê? Muitas crianças, Então, naquela época, ainda não haviam leis que combatessem o trabalho infantil, nem leis que assegurassem alguns direitos básicos das crianças e adolescentes, como o de ir à escola, por exemplo, Então, sim, naquela época havia, sim, o trabalho infantil em grande escala, Vamos continuar a nossa leitura. Entre as principais indústrias estavam as de tecelagem e as de produção de produtos alimentícios. No início do século XX, os imigrantes constituíam uma grande parcela dos operários. Em algumas cidades, como São Paulo, eles chegavam a ser a maioria dos trabalhadores nas fábricas, Então, por que os imigrantes iam para outros lugares, Em busca, o quê? De trabalho, Como os lugares possuíam recursos, indústrias, então eles começavam a trabalhar nesses lugares, Porém, eles eram, mal remunerados, Na verdade, eles não recebiam de acordo com o que tinha direito, porque não existiam leis naquela época também que resguardassem isso para eles, Aí aqui abaixo tem o trabalho nas fábricas. As condições de trabalho nas fábricas eram precárias. Como não havia direitos trabalhistas nessa época, as jornadas de trabalho chegavam a 14 horas por dia e muitas vezes os operários não tinham direito a descanso aos finais de semana. As instalações eram inadequadas e os ambientes eram sujos, mal iluminados e mal ventilados. Era comum os operários sofrerem acidentes de trabalho por causa do cansaço e por causa também da falta de segurança. Além disso, havia um rígido controle sobre os operários, que estavam sujeitos ao pagamento de multas caso qualquer regra fosse desobedecida. Algumas empresas chegavam a cobrar uma taxa para seus funcionários usarem os banheiros, Para as mulheres, as condições eram ainda piores, pois recebiam um salário menor que o dos homens. Se os homens não eram bem remunerados, as mulheres ainda estavam numa situação muito pior. Na página 268, começa com o tema, que fala o seguinte: os operários se unem, Este tema nos permite, fazer uma abordagem relacionada ao tempo presente, não é verdade? E por quê, Porque aqui, só no título, dá para ver a importância da mobilização dos trabalhadores em defesa de seus direitos. Porque isso aqui fala, os operários se unem, eles
se unem em prol de alguma questão, né? De algo que venha beneficiar a vida deles, não é verdade? Então, eu digo que, trazendo isso para os nossos dias atuais, né? Ainda hoje, essa é uma das principais formas de conquistar e garantir direitos trabalhistas. Vamos para o texto. Muitos operários se uniram para reivindicar melhorias, pois estavam insatisfeitos com as condições de trabalho. Vários dos imigrantes que trabalhavam nas fábricas já haviam atuado na luta por direitos trabalhistas em seus países de origem, né? Por quê? Porque eles são imigrantes, né? Vieram de outros lugares. Assim, as ideias desses imigrantes contribuíram para que os operários criassem as primeiras associações de trabalhadores, que mais tarde deram origem aos primeiros sindicatos no Brasil. Nas reuniões dos sindicatos, os operários procuravam organizar estratégias para que suas reivindicações fossem atendidas. Na luta por direitos, os trabalhadores organizaram muitas greves. Entre suas reivindicações estavam a redução da jornada de trabalho. Lembre-se que era o quê? 14 ou mais, né, horas por dia. Maior segurança nas fábricas, aumento salarial, férias remuneradas e proibição de trabalho para menores de 14 anos, né? Aí aqui ao lado tem, um legalzinho e vem dizendo assim, vivendo valores. A união dos trabalhadores é fundamental para que eles possam lutar por melhores condições de trabalho. Juntos, eles têm mais força para fazer reivindicações. Muitos dos direitos que os trabalhadores possuem atualmente foram conquistados por meio da mobilização conjunta. Observe a imagem aí abaixo, né? Aqui são operários que se mobilizam em greve geral na cidade de São Paulo, né? Eles se mobilizaram no ano de 1917, né? É importante saber que muitos desses movimentos buscavam o cumprimento de leis que estão presentes na consolidação das leis do trabalho, né? Que é o CLTI, né? Que veremos mais à frente na página 278, certo? É um assunto que veremos mais à frente. Aí aqui abaixo vem uma perguntinha. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilizações como a representada na fotografia? Acabamos de dizer que sim, né? Que acontece sim, essas mobilizações trabalhistas, né? Então, quer dizer que os trabalhadores continuam realizando mobilizações como o quê? Como a representada aí na fotografia, para reivindicar melhores salários ou melhores condições de trabalho, né? É uma forma o quê? De conseguir, né, os seus direitos, não é verdade? Na página 269, vem falando aqui o quê? Do futebol, né? Por que o futebol? Porque o futebol é um esporte amado e adorado por muitos, né? E o futebol, ele foi introduzido em nosso país no final do século XIX, né? Então, atualmente, o futebol é um dos esportes mais conhecidos e praticados do mundo, né? Ele era pouco conhecido e apenas pessoas ricas tinham condições de praticar esse esporte. Pois o quê? Pois os equipamentos eram raros e eram caros, né? Observem aqui ao lado, né, o modelo de uma chuteira e da bola, né, de futebol no início do século XX, né? A vinda de imigrantes para o Brasil ajudou a difundir o futebol, pois muitos deles já praticavam esporte em seus países de origem. Em algumas fábricas, a prática do futebol era incentivada como maneira de melhorar a disposição de seus funcionários para o trabalho. Dessa maneira, ao longo dos anos, o futebol passou a ser jogado principalmente por operários em alguns terrenos vazios espalhados pelas cidades. Nas primeiras décadas do século XX, foram surgindo os primeiros clubes de futebol no Brasil e o esporte começou a se profissionalizar. Muitos dos clubes
criados nesse período existem até hoje e contribuíram para tornar o futebol um dos esportes mais populares do Brasil, né? Observem aqui, né, essa imagem, a imagem de jogadores do Bangu Atlético Clube, na cidade do Rio de Janeiro, em 1911. Observe, né, como era a farda deles, né? O uniforme, né? Diferente, né? Vamos lá. Na página 270, temos a nossa atividade do dia. Em nossa atividade do dia, está pedindo para vocês lerem o texto e responder as questões abaixo, né? Aí tem um texto que diz o seguinte: com o aumento dos problemas no campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar em cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicaram-se às mais variadas atividades. Contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços até então inexistentes no país. Era o caso dos alfaiates, das costureiras, das parteiras, dos sapateiros e dos bucheiros, que, em carroças improvisadas, vendiam carnes pelas ruas das cidades. Observem a imagem, o vendedor ambulante na cidade de São Paulo, em cerca de 1895. Temos aqui abaixo a letra A e a letra B. Na letra A, pergunta qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo. A quais atividades eles costumavam se dedicar nesses locais? Letra B. Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho nas indústrias. Aí vocês vão retornar ao texto que foi lido, né, que fala sobre as indústrias no Brasil, né, o trabalho nas fábricas, né, e as mobilizações, né, dos trabalhadores em prol dos seus direitos, tá bom? Beijos, qualquer dúvida me procure no WhatsApp e até a próxima aula. Tchau, tchau.